1984. George Orwell. Parte 1, Capítulo 1. Era um dia claro e frio de abril, e os relógios marcavam 13 horas. Com o queixo afundado no peito em um esforço para escapar do vento cruel, Winston Smith voou pelas portas de vidro das mansões Vitória, embora não rápido o suficiente para evitar que um redemoinho de poeira grossa o seguisse. O corredor cheirava a repolho cozido e a tapetes rotos. Em uma ponta, um cartaz colorido, grande demais para um espaço fechado, estava afixado à parede. Via-se apenas um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. O retrato de um homem de aproximadamente 45 anos, com um bigode preto grosso e belos traços marcantes. Winston se dirigiu à escada. Era inútil tentar o elevador. Mesmo nas melhores épocas, ele raramente funcionava, e naquele momento a corrente elétrica era cortada durante o dia, como parte do esforço econômico de preparação para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar, e o Winston, que tinha 39 anos, e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito. Subia devagar, descansando muitas vezes ao longo do caminho. Em cada hall, em frente ao poço do elevador, aquele rosto enorme no cartaz, na parede, o observava. Era um desses retratos feitos de tal modo que os olhos seguem a pessoa quando ela se mexe. A legenda abaixo dele informava: "O grande irmão está vigiando você." Dentro do apartamento, uma voz grave recitava uma sequência de números que tinham algo a ver com a produção de ferro-gusa. O som vinha de uma placa metálica oval semelhante a um espelho embaçado que formava a parte da superfície da parede direita. Winston mexeu em um interruptor, e a voz baixou um pouco, embora ainda fosse possível distinguir as palavras. O dispositivo, a teletela como era chamado, podia ser pausado, mas não havia como desligá-lo completamente. Ele foi até a janela. Uma compleição pequena, frágil. A esqualidez de seu corpo marcada somente pelo macacão azul, o uniforme do partido. O cabelo era muito claro. O rosto naturalmente rosado. A pele áspera pelo sabonete grosseiro, pelas lâminas de barbear sem fio e pelo frio do inverno que mal acabara. Do lado de fora, mesmo através da janela fechada, o mundo parecia gelado. Lá embaixo, na rua, torvelinhos de vento faziam rodopiar poeira e papel rasgado, e apesar de o sol brilhar no céu de um azul cortante, tudo parecia sem cor, exceto os cartazes, colados no alto por toda a parte. O homem de bigode preto dominava cada canto, apontando o olhar severo para baixo. Havia um na fachada da casa em frente. A legenda dizia: "O grande irmão está vigiando você." E os olhos escuros penetravam fundo nos de Winston. Abaixo, no nível da rua, outro cartaz, rasgado em uma das pontas, batia com força ao ritmo da ventania, cobrindo e descobrindo a única palavra: "Sou sim." Esse é um audiobook por Eu Ouvi Aquele Livro. Nos acompanhe pelo YouTube e Instagram. Ao longe, um helicóptero voou baixo por entre os telhados. Pairou por um instante como uma mosca varejeira e partiu de novo fazendo uma curva. Era a patrulha da polícia bisbilhotando pelas janelas as pessoas. As patrulhas não tinham importância, porém. Só a polícia do pensamento importava.
Pelas costas de Winston, a voz da teletela seguia tagarelando sobre o ferro Gusa e o excedente produtivo do 9º plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, acima do nível de um sussurro muito baixo, era captado por ela. Ademais, enquanto ele permanecesse no campo de visão alcançado pela placa metálica, seria visto e também ouvido. Obviamente, não havia como saber se você estava sendo observado em dado momento, nem com que frequência, ou por qual sistema, pois a polícia do pensamento se conectava a um cabo específico. Era provável que eles observassem todas as pessoas o tempo todo, já que poderiam se conectar a seu cabo quando quisessem. Você era obrigado a viver, e realmente vivia, pois o hábito se tornara instinto, supondo que cada ruído que fizesse seria ouvido, e todo movimento rastreado, menos na escuridão. Winston ficou de costas para a teletela. Era mais seguro, embora, como ele bem sabia, até mesmo as costas pudessem revelar algo. A 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, destacava-se com uma fachada grande e branca na paisagem escurecida pela fuligem. Aquilo, pensou com certa repugnância, era Londres, a principal cidade da faixa aérea 1, a terceira mais populosa das províncias da Oceania. Ele tentou buscar alguma recordação da infância para confirmar se Londres realmente nunca mudara. Aquela vista de casas do século XIX apodrecendo, com as laterais escoradas por vigas de madeira, as janelas tapadas com papelão e os telhados com ferro corrugado, e o muro rachado dos jardins cedendo em toda parte, sempre tinham sido assim? Os locais bombardeados, onde o pó de gesso rodopiava no ar e brotos de salgueiro cresciam sobre pilhas de entulho, onde as bombas abriram uma clareira maior, em que brotavam colônias precárias de casas de madeira que mais pareciam galinheiros. Mas era inútil, ele não conseguia se lembrar. Nada restava de sua infância, exceto um conjunto de flashes que apareciam sem contexto, a maioria sem nexo algum. O Ministério da Verdade, Miniver, em novo idioma, nota de rodapé número 1. Era muito diferente de qualquer outro prédio à vista. Uma estrutura piramidal enorme, de concreto branco reluzente, que pavimento após pavimento subia a 300 metros do chão. De onde Winston estava, era possível ler, destacados contra a fachada branca e tipologia elegante, os 3 lemas do partido. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O Ministério da Verdade controlava, dizia-se, 3.000 salas acima do nível do chão e as respectivas galerias abaixo. Espalhados por Londres, havia 3 outros edifícios de aparência e tamanho parecidos, que praticamente apagavam as construções ao redor. Do topo das mansões Vitória, podia-se enxergar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios, entre os quais se dividia o aparato completo do governo. O Ministério da Verdade, que se ocupava de notícias, diversão, educação e artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que era responsável pelos assuntos econômicos. Seus nomes em novo idioma: Miniver, Mini-Paz, Mini-Amor, Mini-Far. O Ministério do Amor era o mais temido. Nele não havia nenhuma janela. Winston nunca tinha estado lá dentro, nem a meio quilômetro de distância. Era um lugar de acesso impossível, a não ser em compromissos oficiais,
e ainda assim só se entrava após atravessar um labirinto de arame farpado emaranhado, portas de aço e nichos com metralhadoras escondidas. Mesmo as ruas que conduziam até suas barreiras externas eram patrulhadas por guardas com cara de gorila em uniformes pretos, armados em cacetetes articulados. Winston se virou abruptamente. Havia programado seu perfil no modo de exibição otimismo tranquilo, aconselhável quando estivesse de frente para a teletela. Cruzou a sala rumo à cozinha minúscula. Ao sair do ministério naquele horário, ele havia sacrificado o almoço na cantina e estava ciente de não haver na cozinha nenhuma comida além de um naco de pão embolorado, que precisava ser poupado para o café da manhã seguinte. Tirou do armário uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco, onde se lia Gin Vitória. Exalava um cheiro enjoativo, gorduroso, que lembrava o arroz chinês. Winston encheu um copo com cuidado. Preparou-se para o baque e engoliu de uma vez, como uma dose de remédio. Seu rosto enrubesceu na hora, e lágrimas escorreram. O líquido parecia ácido nítrico, e além disso, ao passar pela garganta, a pessoa tinha a sensação de levar uma pancada com um porrete de borracha na parte de trás da cabeça. Em seguida, porém, a queimação na barriga sumia e o mundo começava a parecer mais alegre. Ele tirou um cigarro de um maço amarfanhado escrito Cigarros Vitória e sem querer virou a abertura para baixo, derrubando o tabaco no chão. Com o seguinte teve mais sucesso. Voltou à sala e se assentou à mesinha que ficava à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou um porta-penas, um tinteiro e um caderno tamanho A4, grosso, sem pauta, vermelho no verso e com capa marmorizada. Por algum motivo, essa teletela ficava em uma posição incomum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede dos fundos, de onde poderia vigiar todo o ambiente, ficava na parede mais longa, em frente à janela. De um dos lados havia um recuo discreto, onde um Winston estava sentado agora, e que quando os apartamentos foram construídos, provavelmente tinha sido projetado para conter prateleiras de livros. Ao sentar-se nesse canto, no ponto mais fundo possível, Winston conseguia escapar do alcance da teletela no que dizia respeito à imagem. Podia ser ouvido, claro. No entanto, enquanto ficasse na posição em que se encontrava naquele momento, não poderia ser visto. Em parte, a disposição incomum do cômodo dera a ele a ideia do que estava prestes a fazer. Mas a ideia tinha sido sugerida também pelo caderno que acabara de tirar da gaveta e que era especialmente bonito. O papel, suave cor de creme, um pouco amarelado pelo tempo, era um tipo que já não se fabricava ao menos há 40 anos. Entretanto, ele sabia que o caderno era muito mais velho. Tinha-o visto na vitrine de uma lojinha de antiguidades em algum bairro pobre da cidade, em qual exatamente ele não conseguia lembrar. E foi tomado por um desejo avassalador de possuí-lo. Não era rotineiro que membros do partido frequentassem lojas comuns. Abre aspas. Negociações no Mercado Livre. Fecha aspas. Era o nome. Mas a norma não era cumprida com muito rigor, porque havia diversos itens, como cadarços e lâminas de barbear, os quais era impossível obter por outro meio. Winston olhara rápido para os dois lados da rua antes de entrar e comprar o caderno por $2,50. Na hora não sabia se o usaria para algum propósito específico. Levou-o para casa dentro da pasta, sentindo-se muito culpado. Mesmo não havendo nada escrito, era uma posse comprometedora. Ele estava prestes a inaugurar um diário, o que não era ilegal. Na verdade, tudo era legal, uma vez que já não existiam leis. Porém, se fosse descoberto, seria com um razoável grau de certeza punido com a morte,
ou ao menos 25 anos em um campo de trabalhos forçados. Winston encaixou um bico no porta-penas e sugou para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usado até em assinaturas. E ele havia conseguido uma, no sigilo, e com alguma dificuldade, apenas pela sensação de que o belo papel cor de creme merecia receber uma escrita feita com um bico de verdade, em vez de ser rabiscado por uma caneta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão, exceto por notas muito breves. O costume era ditar tudo na fala-escreve, o que era evidentemente impossível, dado sua presente intenção. Ele mergulhou o bico da pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor invadira suas entranhas. Marcar o papel era um ato decisivo. Em letras pequenas e desajeitadas escreveu: 4 de abril de 1984. Recostou-se. Um sentimento de completo desamparo o invadiu. Para começar, não sabia com certeza se era mesmo 1984. Devia ser por volta disso, já que ele estava bastante seguro de sua idade ser 39 anos, e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas atualmente não era possível precisar uma data no intervalo de 1 ou 2 anos. Para quem? Ocorreu-lhe de súbito perguntar. Ele estava escrevendo o diário? Para o futuro, para os ainda não nascidos. Sua mente pairou por um momento sobre a data duvidosa na página, e depois, com um solavanco, topou com a palavra em novo idioma. Abre aspas. Duplo pensar. Fecha aspas. Pela primeira vez foi atingido em cheio pela magnitude do que havia feito. Como alguém poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza. Talvez o futuro se parecesse com o presente, e nesse caso não lhe daria ouvidos. Ou seria diferente, e seu dilema não faria sentido. Durante um tempo, Winston ficou ali, encarando o papel, sem saber o que fazer. A teletela havia mudado para uma música militar estridente. Era curioso como ele parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, mas também haver esquecido até mesmo o que originalmente pretendia dizer. Por semanas tinha se preparado para aquele momento, e jamais lhe ocorrera que algo além de coragem fosse necessário. A escrita em si seria fácil. Tudo o que tinha a fazer era transferir para o papel um monólogo sem descanso, interminável, que ocupava sua cabeça literalmente anos e que agora parecia ter silenciado. Além do mais, a úlcera varicosa tinha começado a comichar insuportavelmente. Não se atrevia a coçar, porque quando o fazia ela sempre inflamava. Os segundos passavam. Winston não tinha consciência de nada além do vazio da página à frente, da coceira na pele acima do tornozelo, da estridência da música e da ligeira tontura causada pelo gin. De repente começou a escrever em absoluto pânico, não muito ciente do que estava pondo no papel. A caligrafia pequena e infantil subia e descia pela página, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos finais. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, na projeção. Todos os filmes de guerra. Um muito bom, um de um barco cheio de refugiados sendo bombardeados em algum lugar do Mediterrâneo. Plateia adorou cenas de um homem imenso de gordo tentando fugir a nado, com um helicóptero perseguindo ele. Primeiro você viu o homem mergulhando na água como uma toninha. Depois você via ele através da mira das armas dos helicópteros.
e depois o homem ficou cheio de furos, e a água do mar em volta dele ficou rosa, e ele afundou tão de repente como se os buracos tivessem deixado a água entrar. A plateia gritando de tanto rir quando ele se afogou. Depois você viu um bote salva-vidas cheio de crianças e um helicóptero sobrevoando. Tinha uma mulher de meia idade que podia ser judia, sentada na proa com um menininho de uns 3 anos no braço. Menininho berrando de medo e escondendo a cabeça entre os peitos dela, como se tentasse se entocar dentro dela. E a mulher colocando os braços em volta dele e confortando ele, apesar de ela mesma estar azul de pavor, e o tempo todo cobrindo ele tanto quanto possível, como se achasse que os braços dela podiam evitar os tiros nele. Depois o helicóptero jogou uma bomba de 20 quilos no meio deles. Clarão terrível. E o barco explodiu e ficou como palitos de fósforos. E daí veio uma cena maravilhosa de braços de criança subindo para o alto, e alto, e alto, voando pelos ares, e um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado enquanto subiam. E teve um monte de aplauso dos assentos do partido. Mas uma mulher na parte dos proletários de repente começou a armar uma confusão, gritando que eles não deviam ter mostrado aquilo, não na frente de crianças, que não era certo não, na frente de crianças, e que não era certo, até que a polícia levou ela para fora, e eu não faço ideia do que aconteceu com ela. Ninguém liga para o que os proletas falam. É uma reação típica de proleta. Eles nunca. Winston parou de escrever. Em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que o levara a despejar aquela torrente de bobagens. Mas, curiosamente, enquanto fazia aquilo, uma lembrança totalmente diferente havia se tornado nítida em sua cabeça, a ponto de quase se sentir inclinado a registrá-la. Percebi agora que, por causa desse outro incidente, havia decidido, de repente, vir para casa e começar o diário. Tinha acontecido naquela manhã no ministério, como se fosse possível ter certeza sobre algo tão nebuloso. Eram quase 11 horas, e no departamento de registros, onde Winston trabalhava, estavam arrastando as cadeiras para fora dos cubículos e agrupando-as no centro do salão, em frente à grande teletela, em preparação para os 2 minutos de ódio. Winston estava prestes a assumir seu lugar em uma das fileiras do meio, quando 2 pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca tinha conversado, entraram subitamente. Uma delas era a moça por quem ele sempre passava nos corredores. Não sabia o seu nome. Lembrava apenas que trabalhava no departamento de ficção. Presumivelmente, já que algumas vezes a tinha visto com as mãos sujas de óleo, levando uma chave inglesa. Ela desempenhava alguma tarefa mecânica em uma das máquinas escrevedoras de romances. Era uma moça de aparência provocante, de seus 27 anos, com cabelo preto grosso, rosto sardento e movimentos ágeis, atléticos. Tinha uma faixa escarlate estreita, emblema da Liga Juvenil Antissexo, enrolada diversas vezes na cintura por cima do macacão, justa apenas o suficiente para realçar a silhueta dos quadris. Winston não fora com a cara dela desde a primeira vez que a vira, e sabia por quê. Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, banhos frios, trilhas comunitárias e pureza mental generalizada que ela carregava. Winston via muitos defeitos em quase todas as mulheres, em especial nas jovens e bonitas. Eram sempre elas, principalmente as jovens, as adeptas mais fanáticas do partido, as que incorporavam os lemas, as espiãs amadoras que denunciavam o que era inortodoxo. Mas aquela moça em particular
lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Uma vez, quando ambos se cruzaram no corredor, ela lhe lançou um breve olhar de esguelha, que pareceu perfurá-lo, e por um instante preenchê-lo de absoluto terror. Winston chegou a pensar que ela pudesse ser uma agente da polícia do pensamento, o que, verdade seja dita, era muito improvável. Mesmo assim, continuou a sentir um desconforto peculiar, misto de medo e hostilidade, sempre que a moça estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do núcleo do partido, e titular de um cargo tão importante e afastado que Winston tinha apenas uma vaga ideia sobre sua natureza. Um silêncio momentâneo perpassou o grupo de pessoas em volta das cadeiras quando viram o macacão preto de um membro do núcleo do partido se aproximar. O'Brien era um homem grande, corpulento, de pescoço largo e rosto grosseiro, irônico, brutal. A despeito de sua aparência terrível, havia certo charme em suas maneiras. Possuía um tique. Ajustar os óculos sobre o nariz, que curiosamente desarmava as pessoas, de um modo estranho, mas civilizado. Esse gesto, se alguém ainda raciocinasse em tais termos, poderia lembrar um nobre cavalheiro do século XVIII, oferecendo sua caixa de rapé. Winston tinha visto O'Brien talvez umas 12 vezes, em quase igual número de anos. Sentia-se profundamente atraído por ele, e não apenas porque se sentia intrigado pelo contraste entre os modos polidos e o físico de lutador. Era mais por causa de uma crença secreta, ou talvez não chegasse a acreditar e fosse tão somente uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era perfeita. Algo em seu rosto sugeria isso. No entanto, talvez não fosse a inortodoxia estampada em seu rosto, mas apenas sua inteligência. De todo modo, ele parecia ser alguém com quem se poderia conversar, se de algum jeito você conseguisse ludibriar a teletela e encontrá-lo sozinho. Winston jamais fizera o mínimo esforço no sentido de testar seu palpite. Não havia como fazer isso, de fato. Nesse momento, O'Brien consultou o relógio de pulso. Viu que eram quase 11 horas. E então decidiu ficar no departamento de registros até que os 2 minutos de ódio terminassem. Ocupou um assento na mesma fileira de Winston, 2 lugares depois. Uma mulher baixa de cabelo cor de areia que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston estava entre eles. A moça de cabelo preto sentara-se imediatamente atrás. No instante seguinte, um discurso hediondo, estrondoso, como se saísse de uma máquina monstruosa sem lubrificação, explodiu da grande teletela no fim da sala. O ruído fazia uma pessoa ranger os dentes e arrepiava os pelos da nuca. O ódio tinha começado. Como sempre, o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, apareceu na tela. Houve assovios esparsos na plateia. A baixinha, de cabelo cor de areia, guinchou de medo e repulsa. Goldstein era o renegado decadente que, muito tempo atrás, ninguém lembrava direito quando, fora um dos líderes do partido. Quase no mesmo nível do próprio grande irmão, e depois se envolveu em atividades contra-revolucionárias. Foi condenado à morte. Escapou misteriosamente e desapareceu. O programa dos 2 minutos de ódio variava de um dia para o outro, mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a principal figura. Era um traidor original, o primeiro negador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as deslealdades, os atos de sabotagem,
Heresias e desvios surgiram diretamente dos ensinamentos dele. Em algum lugar ele ainda estava vivo, maquinando suas conspirações, talvez além do mar, sob a proteção de seus financiadores, talvez até de acordo com rumores ocasionais, em um esconderijo na própria Oceania. O diafragma de Winston contraiu-se. Ele nunca via a cara de Goldstein sem ter uma sofrida mistura de emoções. Era uma cara judia magra, com uma grande auréola de cabelos brancos volumosos e uma barbicha de bode. Uma cara esperta, e ainda assim, de algum modo, tão desprezível, com um tipo de imbecilidade senil no nariz comprido e fino, em que se apoiava um par de óculos. Sua cara lembrava de uma ovelha, assim como sua voz. Goldstein fazia seu costumeiro ataque peçonhento contra as doutrinas do partido, tão exagerado e perverso que nenhuma criança acreditaria. Apesar disso, seria capaz de alarmar uma pessoa com a sensação de que outros, menos sensatos, poderiam ser enganados. Ele insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia o fim imediato da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de discurso, de imprensa, de reunião e de pensamento. Gritava histericamente que a revolução fora sabotada, e tudo isso em um discurso acelerado e polissilábico, um tipo de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, e até com palavras em novo idioma. Inclusive mais do que qualquer membro do partido usaria normalmente na vida real. E o tempo todo, para que ninguém duvidasse da realidade que a armadilha capciosa de Goldstein encobria, atrás da cabeça dele, na teletela, marchavam as colunas infindáveis do exército eurasiano. Fileiras após fileiras de homens de aparência equilibrada e rostos asiáticos, sem expressão, que vinham à superfície da tela e depois recuavam, para serem substituídos por outros extremamente parecidos. O ritmo monótono do impacto das botas dos soldados formava o pano de fundo para o balido de Goldstein. Antes que o ódio chegasse a 30 segundos, exclamações incontroláveis de raiva irromperam de metade das pessoas no salão. A cara de ovelha satisfeita na tela e o poder aterrador do exército eurasiano atrás dela eram mais do que se podia suportar. Além disso, a visão de Goldstein, ou mesmo pensar nele, despertava automaticamente medo e raiva. Era um alvo de ódio mais constante do que a Eurásia e a Lestásia, uma vez que, quando a Oceania ficou em guerra com uma dessas forças, estava em paz com a outra. Mas era estranho que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e 1000 vezes por dia, em plataformas, na teletela, nos jornais, em livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, exibidas para que todos vissem a bobagem patética que eram. Apesar disso tudo, sua influência parecia nunca diminuir. Sempre surgiam novos idiotas prontos a serem seduzidos por ele. Não havia um dia sem que espiões e sabotadores, agindo sob suas ordens, fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Ele era o comandante de um vasto exército sinistro. Uma rede subterrânea de conspiradores dedicados a derrubar o Estado. A Irmandade, entre aspas, supunha-se que fosse esse o nome. Também corriam à boca miúda histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, cujo autor era Goldstein, e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. As pessoas se referiam a ele, quando se referiam, simplesmente como o livro.
mas só se sabia disso por boatos sem fundamento. Nem a Irmandade nem o livro era um assunto que algum membro comum do partido mencionaria se houvesse um modo de evitar. No segundo minuto, o ódio chegou ao arrebatamento. As pessoas pulavam em seus lugares e gritavam a plenos pulmões, no esforço de calar a enlouquecedora voz de balido que saía da tela. A mulherzinha dos cabelos cor de areia enrubesceu de fúria, e sua boca se abria e fechava como a de um peixe sem ar. Até o rosto marcante de O'Brien ficava corado. Ele estava sentado bem ereto na cadeira, o peito forte inflado e tremendo como se enfrentasse o ataque de uma onda. A moça de cabelo preto atrás de Winston tinha começado a berrar. Porco! 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 E de repente pegou um exemplar pesado do dicionário de novo idioma e o atirou contra a tela. Atingiu o nariz de Goldstein e quicou de volta. A voz continuou inabalável. Em um momento de lucidez, Winston percebeu que berrava com os demais e batia os calcanhares violentamente contra o pé da cadeira. A pior coisa em relação aos 2 minutos de ódio não era a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas o fato de ser impossível não se juntar aos outros. Depois de 30 segundos, qualquer fingimento se tornava desnecessário. Um êxtase hediondo de medo e vingança, um desejo de matar, de torturar, de esmagar cabeças com uma marreta parecia fluir através do grupo como uma corrente elétrica, transformando cada um, mesmo contra a própria vontade, em um lunático deformado e histérico. No entanto, a raiva sentida era uma emoção abstrata, caótica, que poderia mudar de um alvo para outro como a chama de um maçarico. Assim, em dado momento, o ódio de Winston não se voltava em absoluto contra Goldstein, mas ao contrário, ia contra o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. Em tais momentos, seu coração se solidarizava com o herege solitário e escarnecido na tela, guardião único da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. E mesmo assim, no instante seguinte, ele estava de novo unido às pessoas que o cercavam, e tudo que era dito sobre Goldstein parecia fazer sentido. Nessas horas, seu desprezo secreto pelo grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia se agigantar, protetor invencível e destemido, firme como uma rocha contra as hordas da Ásia e de Goldstein, apesar de seu isolamento e desamparo. E a dúvida que pairava sobre a existência dele realmente parecia um feitiço sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização apenas com um comando de voz. Em certos momentos era até possível, por um ato voluntário, guiar o ódio para uma direção ou outra. De repente, através do tipo de esforço violento com o qual se luta para afastar a cabeça do travesseiro durante um pesadelo, Winston conseguiu redirecionar seu ódio do rosto na tela para a moça de cabelo preto atrás dele. Alucinações belas e vívidas espocaram em sua mente. Ele a açoitaria até a morte com um cacetete de borracha. Iria amarrá-la nua a uma estaca e depois a cravaria de flechas, como São Sebastião. Trataria de violentá-la e cortaria sua garganta no momento do clímax. Além disso, percebi agora, melhor do que antes, por que a odiava. A moça era jovem, bonita e assexuada. Queria ir para a cama com ela e jamais conseguiria. Porque ao redor de sua cintura sinuosa, que parecia pedir que alguém a enlaçasse, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo agressivo de celibato. O ódio chegou ao ápice. A voz de Goldstein tinha se transformado em um balido ovino,
e por um instante a cara também era de uma ovelha. Depois, a cara se diluiu na imagem de um soldado eurasiano que parecia avançar, enorme e terrível, com a submetralhadora rangendo, prestes a saltar da superfície da tela, a ponto de fazer algumas pessoas na primeira fila se encolher nas cadeiras. Mas, no mesmo momento, arrancando um profundo suspiro de alívio da plateia, a imagem hostil se converteu no rosto do grande irmão. Cabelo preto, bigode preto, cheio de poder e misteriosamente calmo, tão imenso que preenchia a tela quase inteira. Ninguém ouviu o que o grande irmão dizia. Eram apenas umas poucas palavras de motivação, do tipo que se pronuncia em meio ao ruído de um combate. Sons incompreensíveis separadamente, mas que juntos restauram a confiança pelo fato de serem verbalizados. Em seguida, o rosto do grande irmão sumiu, e em seu lugar surgiram em letras maiúsculas negritadas os 3 lemas do partido: Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O rosto do grande irmão pareceu continuar por vários segundos na tela, como se o impacto causado nos olhos de todos fosse real demais para esvanecer imediatamente. A mulherzinha de cabelo cor de areia havia se atirado sobre o encosto da cadeira em frente, com um sussurro trêmulo que soava como "Meu Salvador", entre aspas. Ela estendeu os braços em direção à tela. Depois, enterrou o rosto nas mãos. Parecia balbuciar uma oração. Neste momento, o grupo começou a entoar um cântico profundo, lento, rítmico, de G, I, G, I, G, I, de novo e de novo, muito devagar, com uma pausa longa entre o G e o I, um murmúrio denso, sonoro, de algum modo até selvagem, ao fundo do qual parecia que se escutava a batida de pés descalços e a pulsação de gongos. Isso continuou por talvez 30 segundos. Esse refrão sempre era entoado em momentos de emoção avassaladora. Em parte, tratava-se de uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão. Mas, além disso, era um ato de auto-hipnose, uma imersão na consciência por meio desse ritmo marcado. As entranhas de Winston pareceram congelar. Nos 2 minutos de ódio, ele não conseguia se desvencilhar do delírio coletivo, mas aquele canto infra-humano de G, I, G, I sempre o aterrorizava. É claro que ele cantava com o resto, era impossível fazer o contrário. Dissimular seus sentimentos, controlar a expressão. Fazer o que todos os demais faziam eram reações instintivas. Mas houve um intervalo de poucos segundos durante os quais seus olhos poderiam tê-lo traído. E foi exatamente aí que algo significativo aconteceu. Se é que, de fato, tinha acontecido. Por um instante ele fitou os olhos de O'Brien, que tinha se levantado. Havia tirado os óculos e ia recolocá-los no nariz com um gesto característico. Mas houve então uma fração de segundo em que seus olhos se encontraram, e no tempo necessário para isso acontecer, Winston soube. Sim, ele soube, que O'Brien estava pensando a mesma coisa que ele. Foi uma telepatia, como se as 2 mentes se abrissem e os pensamentos fluíssem de uma para outra através dos olhos de ambos. Estou com você, O'Brien parecia estar lhe dizendo. Sei exatamente o que você está sentindo. Sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, sua aversão. Mas não se preocupe, estou do seu lado. E depois a centelha de inteligência desapareceu, e o rosto de O'Brien ficou tão inexpressivo quanto o de todos os outros.
Era só isso, e ele já estava inseguro sobre ter mesmo acontecido. Tais incidentes nunca tinham algum desdobramento. Só o que eles faziam era manter viva nele a crença, ou a esperança, de que outros também fossem inimigos do partido. Talvez os rumores sobre amplas conspirações subterrâneas fossem verdadeiros. Talvez a Irmandade existisse mesmo. Apesar das intermináveis prisões, confissões e execuções, era impossível ter certeza de que a Irmandade não era apenas um mito. Alguns dias ele acreditava nela, em outros não. Não havia evidências, apenas flashes que poderiam significar algo ou nada. Fragmentos de conversas entreouvidas, rabiscos desbotados nas paredes do banheiro. E mesmo uma vez, quando dois estranhos se encontraram, um ligeiro movimento de mãos que talvez fosse um sinal de reconhecimento. Era apenas um exercício de adivinhação, e muito provavelmente ele tinha imaginado tudo. Depois voltou a seu cubículo sem olhar para O'Brien outra vez. A ideia de dar sequência ao contato momentâneo nem lhe passou pela cabeça. Teria sido bem perigoso, mesmo que ele soubesse como proceder para fazê-lo. Por 1 segundo, 2 segundos, eles haviam trocado um olhar ambíguo, e aquilo era o fim da história. Mas até isso era um evento memorável, uma solidão trancafiada em que se vivia. Winston se levantou e endireitou a coluna. Soltou um arroto. O gin estava provocando um refluxo. Seus olhos voltaram à página. Ele descobriu que, enquanto estava sentado, refletindo em desamparo, havia também escrito, como em um ato automático. E já não era a mesma caligrafia estranha e desajeitada de antes. A pena deslizou fácil sobre o papel macio, registrando em caprichadas letras maiúsculas. Abaixo o grande irmão. 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 E assim sucessivamente, preenchendo metade de uma página. Ele não conseguiu evitar uma pontada de pânico. Era absurdo, já que escrever aquelas palavras em particular não era mais perigoso do que o ato de começar um diário. Mas por um instante viu-se tentado a rasgar as páginas estragadas e abandonar de uma vez a empreitada. Não fez isso porque sabia que era inútil. Se escrevesse abaixo o grande irmão, ou se abstivesse a escrever, era indiferente. Quer ele prosseguisse com o diário, quer não, era indiferente. A polícia do pensamento iria pegá-lo do mesmo jeito. Ele havia cometido, e teria cometido de qualquer maneira, ainda que nunca tivesse pousado a caneta no papel, o crime essencial que continha em si todos os demais. Pensamento-crime, eles chamavam. O crime de pensamento não era algo que se pudesse ocultar para sempre. Você podia conseguir se esconder por um período, até mesmo por anos, mas cedo ou tarde seria descoberto. Era sempre à noite. As prisões eram invariavelmente noturnas. O súbito arrancar do sono, a mão bruta sacudindo seu olho, as luzes ofuscando seus olhos, o círculo de rostos duros em volta da cama. Na maioria dos casos não havia julgamento nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam no breu. Seu nome era removido dos documentos. Todos os registros eram eliminados. Sua antiga existência era negada e depois esquecida. Você era abolido, aniquilado. Vaporizado, entre aspas, era a palavra usual. Por um momento ele foi dominado por uma histeria. Começou a escrever em garatujas apressadas e confusas. Eles vão atirar em mim. Eu não ligo.
Eles vão me dar um tiro na nuca, eu não ligo. Abaixo o grande irmão. Eles sempre atiram na sua nuca, eu não ligo. Abaixo o grande irmão. Endireitou-se na cadeira, ligeiramente envergonhado de si mesmo, e pousou a pena. No instante seguinte deu um pulo. Estavam batendo à porta. Já? Winston ficou sentado, imóvel como um rato, na esperança vã de que a pessoa, não importa quem fosse, partisse depois de uma única tentativa. Mas não. A batida se repetiu. A demora era a pior coisa. Seu coração batia como um tambor, mas no rosto, como sempre, provavelmente estava inexpressivo. Ele se levantou e caminhou devagar em direção à porta.